Olá, estamos começando mais uma edição do programa Em Discussão, uma parceria do Jornal Impacto e do Portal da Cidade Mojimirim, que leva a você informação com credibilidade. O programa Em Discussão está realizando uma série de entrevistas com os 17 vereadores eleitos e reeleitos aqui em Mojimirim, no último dia 6 de outubro, e temos mais um conosco hoje, né, Vivi? Exatamente, Flávio. Hoje, o jovem vereador Ademir Florete Júnior, eleito com 603 votos pelo Republicanos, que volta à Câmara Municipal. Na verdade, é um vereador reeleito. Ademir, como que você está com qual a sua expectativa, né, melhor dizendo, para essa retomada da Câmara Municipal, essa reeleição a partir de 2025? E já agradeço sua participação aqui no programa. Vivian, Flávio, muito obrigado pelo convite. Agradecendo a presença de todos que estão nos acompanhando. Olha, eu diria que a expectativa é de muito trabalho e de manter o foco naquilo que a gente começou há 4 anos atrás, que é trabalhar em prol da população, que é trabalhar em prol de Mojimirim, de forma independente, de forma coerente e responsável. Então, teremos aí pela frente mais 4 anos de muito trabalho e principalmente de muitos resultados. Então, a expectativa é trabalhar e apresentar bons resultados ao término da próxima legislatura. Na Câmara Municipal, Ademir, como é que é essa questão mais política? Realmente tem oposição, situação, não é tão acirrado quanto as pessoas veem no Congresso, né, que tem uma oposição bem definida, tem uma base bem definida, como é que é na Câmara? Olha, eu acredito que na Câmara seja semelhante ao Congresso e à LESP. Existe o lado mais oposição, o lado mais situação, e eu digo que tem também agora um uma posição que poucos conhecem, que é aquela de independente, a qual eu me coloco nesta condição, porque independente é aquela que tem a responsabilidade de votar voto projeto por projeto. Então hoje a nossa Câmara ela é composta, na minha visão, pelo grupo de situação, grupo de oposição e talvez uma tentativa de formação do bloco dos independentes ali. Na sua visão, os independentes eles são maioria ou são minoria? Minoria, bem minoria. Eu, por exemplo, me considero independente, mas não vejo outros ali com a mesma postura e a mesma posição de independente. Então é algo assim que, ao meu ver, ela o bloco de independência existe, porém ainda é muito, muito pequeno. E você, vereadora, defendeu uma liderança do Estado na Câmara de Mojimirim, e nós temos o governador do Estado, o Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos. Então você já foi eleito com essa responsabilidade, e agora mais ainda, né, porque o Tarcísio vem ganhando destaque no governo do Estado, é também um nome aí que pode ser candidato à presidência da República. Isso facilita ou pesa mais para um vereador de um partido do governador do estado? Tem os 2 lados da moeda. Eu acredito que tenha a responsabilidade aumenta, porque nós estamos representando aqui hoje o nosso município governador do estado de São Paulo, que é do Republicanos. Nós estamos também representando aí, quem sabe, ou representaremos o futuro presidente do Congresso, a Câmara dos Deputados, se tudo der certo. Até em fevereiro o nosso candidato lá vai ser eleito, e a responsabilidade aumenta, a pressão aumenta e também tem aquele lado ruim, que é o lado que a gente carrega de você ser responsável de uma forma ou outra, de uma forma direta ou indireta, das ações do governo. Por exemplo, se o governo vai bem, a gente vai bem. O Republicanos surfa na onda. Graças a Deus o governador está indo bem, espero que continue. Mas, obviamente, se em algum momento a gente passar por o governador passar por uma turbulência, algo do tipo, reflete na nossa aqui no município. E eu disputei a eleição pelo Republicanos, fui reeleito pelo Republicanos, e nessa oportunidade foi diferente porque eu fui presidente, né, eu estou presidente do Republicanos. Então a responsabilidade ela é dobrada e aumenta. Nós mantivemos o partido uma cadeira, né, dentro da Câmara, e tínhamos a possibilidade de fazer 2, não foi possível, e eu tenho certeza que esse resultado pesou muito com a figura do
próprio governador. Então, a presença do governador hoje no Republicanos fortalece sim a nossa imagem aqui no nosso município e nos ajuda de uma forma ou de outra. O vereador, Ademir, ele é o político mais próximo, né, da população, tem, né, esse elo muito próximo. E na campanha essa proximidade é ainda maior, naturalmente, né, pela campanha eleitoral. O que você, como vereador e como candidato, ouviu da população que precisa melhorar em Mogi-mirim? Quais são as áreas que você teve esse feedback, esse retorno, que realmente são prioritárias e precisa melhorar? Yeah, eu acho que o que mais acho não, é que a gente mais o que eu mais percebi nas pessoas, não só na campanha, né, porque a gente faz um trabalho contínuo de 4 anos e sempre perto do povo e atrás das demandas. Então, a gente percebe que a maior aflição do povo hoje é a saúde pública. Eu, por exemplo, sou usuário do SUS, minha família é usuária do SUS, então eu dependo muito do SUS. E eu vejo na realidade de perto ali, o que é o SUS, o problema que às vezes o nosso sistema tem e acaba afligindo a nossa população. Então, eu percebo que a maior dificuldade hoje, o maior problema de Mogi-mirim não é da gestão A ou B, é o problema do município e praticamente do país, é a saúde pública. Então, a maior queixa, a maior demanda que me chegou, a maior reclamação que me chegou, não só no período eleitoral, mas no começo do meu mandato e até agora, é justamente a saúde. Existem outras demandas como segurança, infraestrutura, mas a saúde é aquela que mais aflige mesmo a população e causa aí uma angústia no povo mosmiriano. Então, e foi isso que eu percebi muito, senti muito na caminhada da campanha. Na Câmara Municipal, Ademir, a gente vê sempre alguns vereadores com algumas bandeiras, e se destacam com algumas bandeiras. Tem a causa animal, a segurança, outros educação. Qual a bandeira do Ademir na Câmara Municipal? Você trabalhou o histórico seu em várias áreas. A partir de 2025, continuar essa diversidade de trabalho em várias áreas ou terá uma bandeira específica, uma prioridade, uma área prioritária? Olha, Vivi, eu acredito que ter bandeira, ter uma bandeira ou várias bandeiras é muito favorável do ponto de vista perfil do vereador. Só que por outro lado, eu acho que limita muito a ação do vereador. Ou você cria uma imagem de que você só atua naquele determinado segmento ou determinada área. Eu penso que eu sou vereador de Mogi-mirim e fui eleito pelos mojimirianos. Eu tenho que trabalhar em todas as áreas. Evidentemente que eu tenho uma atuação mais ativa ou mais presente em algumas áreas. Até porque isso me proporciona portas abertas, possíveis conquistas para a cidade através daquelas áreas. Por exemplo, nós temos uma atuação forte dentro da saúde, apesar de eu não ser da área da saúde, mas como eu disse, eu sou, usuário do SUS, então eu sinto na pele o que é o o que é o SUS de verdade. Então isso me proporcionou possibilidades de trazer recursos para o município. Só nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos e meio, né, quase 4, a gente conquistou aí quase R$ 2 milhões de emendas para o município e 800 mil foi para a área da saúde. Então a gente demonstra com isso que ter uma bandeira talvez não é tão interessante quanto você trabalhar de uma forma ampla, de uma forma aberta. Então eu penso que em 2025 eu vou continuar trabalhando com foco nas principais bandeiras que eu entendo que são fundamentais, que é a saúde e o social, mas com abrangência também nas demais áreas, como o esporte. A gente trouxe algumas emendas para o esporte, apesar de não ser uma área que eu atue efetivamente, mas conseguimos beneficiar essa área também com recursos. Mas assim, para responder a sua pergunta, 2025 estaremos atuando fortemente, continuaremos, né, atuando fortemente na saúde e na área social, que eu acho que é fundamental. Ademir, nesse primeiro mandato, a gente viu que você trabalhou bastante na busca de emendas. Isso foi devido à facilidade de ter um governo
do mesmo partido, consequentemente secretários que são mais alinhados politicamente. E eu queria que você falasse um pouquinho também dessas emendas, porque foi volumosa em termos de milhões aí, né. E quais as áreas prioritárias que receberam essa emenda do vereador junto aos governos, principalmente estadual. Olha que bacana, Vivian. O trabalho nosso foi tão consistente, tão bem elaborado, que dentre os vereadores que foram eleitos em 2020, eu tive a graça de ser um dos que mais trouxeram emendas. E se a gente selecionar os vereadores de primeiro mandato, eu estou em segundo lugar como o vereador que mais trouxe emenda para o município. Ou seja, um trabalho de 4 anos que foi realizado tão perfeitamente ou tão bem que resultou em bons frutos. Como eu disse, foram mais quase R$ 2 milhões de emendas, e é óbvio que as parcerias facilitaram muito isso. Quando nós falávamos do governador, nós temos também alguns secretários do Republicanos. A pasta do esporte era comandada pelo Republicanos e é comandada pelo Republicanos, e isso facilitou com que a gente pudesse fazer algumas parcerias e algumas pontes com a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Então isso viabilizou, por exemplo, o recurso da reforma do piso do ginásio da Vila Dias, no valor de R$ 400 mil. Então é uma ação do governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Esportes, que foi possível através da nossa ligação, da nossa parceria, junto ao então secretário da época, Aildo Rodrigues, que era do Republicanos, e consequentemente com a atual secretária, Coronel Helena. Então, se a gente olhar no âmbito estadual, a gente percebe que facilita muito essas entradas, essas possibilidades de construção de pontes, né, de ligações com essas secretarias. No âmbito federal, nós temos alguns deputados que são parceiros do nosso município, e aqui eu preciso dizer que nós temos uma parceria forte com a deputada Maria Rosas, do Republicanos, porque ela também viabilizou muitos recursos para Mogi Mirim através do nosso mandato. Então, ter essas ligações, tanto em âmbito federal e estadual, facilita muito e, consequentemente, impacta no nosso trabalho aqui, que só foi possível porque havia essas parcerias. E eu espero que para 2025 até 2028 a gente consiga manter e aumentar essas parcerias. Eu digo que o Republicanos eh, foi fundamental dentro do meu mandato, não porque eu sou presidente ou fui presidente, mas, por incrível que pareça, eu só trouxe recursos dos deputados do Republicanos, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, e além da secretaria comandada pelo partido. Então, eu tenho certeza que os próximos anos, com o fortalecimento aí do trabalho, da consolidação do trabalho do governador Tarcísio de Freitas, a gente tende a crescer ainda mais essas parcerias e continuar aí trabalhando e trazendo mais recursos para a cidade. Pegando carona na pergunta anterior da Vivian, vocês consideram o vereador da Zona Norte? Porque naturalmente, imagino eu, as demandas da Zona Norte podem chegar mais para você, porque você é de lá, né? Mas você se considera um vereador da Zona Norte ou você também busca focar o seu mandato de maneira mais geral na cidade? É mais ou menos, Flávio, aquela situação que eu contei anteriormente sobre a bandeira. Eu acredito que essa questão de bairros ou regiões, ela é importante até determinado ponto. Por exemplo, eu sou nascido e criado num bairro Tucura, na Zona Norte, na região norte. Então eu vivo lá, minha família vive lá, e a minha infância foi lá, tudo eu vivi lá. Eu passei no Lar Infantil, eu preciso deixar registrado, eu passei na escola Geraldo Filomeno, na escola São Judas Tadeu, então a minha vida é lá. É óbvio que com esse convívio de mais de 30 anos, a gente acaba se tornando uma esperança, uma ponte para aqueles que moram naquela região. Então as demandas daquela região chega para a gente devido a esse conhecimento, a essa raiz que a gente tem junto ao bairro, junto à região norte. Eu me considero sim o representante da região norte, porque a gente fez bastante ações lá. Por exemplo, eu cito aqui a entrega
do serviço para o idoso através do Centro de do Idoso, que foi uma conquista nossa, de um prédio que foi reformado com recursos do nosso ex-deputado Wellington Moura, do Republicanos, que a gente viabilizou e que hoje está instalado na Zona Norte, ali no Jardim Bicentenário. Então, é um serviço fundamental que vai atender aqueles idosos daquela região. Então, a gente não só tem a raiz com a Zona Norte, mas como a gente trabalha também para a Zona Norte. Agora, não significa dizer que a gente só vive naquele âmbito da região norte. A gente trabalha e tem ações em todas as áreas da cidade, obviamente com uma intensidade maior na região norte, justamente porque eu nasci ali, vivo ali e tenho as minhas raízes ali. Então, acredito que eu seja assim um representante hoje legítimo, com o aval do povo, de ser aí o representante da região norte. Com relação à postura sua na Câmara Municipal, nós tivemos aí uma Câmara renovada novamente, alguns, vereadores eleitos pela primeira vez, outros que estão voltando, depois de ficarem um pouco fora da Câmara Municipal, né. Você já estudou o perfil dos vereadores, dos novos companheiros, e como que será essa postura mediante a isso, caso você tenha analisado, acredito que sim, o perfil dos seus companheiros de Câmara Municipal? Olha, eu acredito que alguns terão a postura de oposição, pelo que eu vi, percebi, fiz uma leitura de alguns, até porque eu conheço alguns que estão entrando, né, outros a gente já tem uma proximidade. Eu percebo que haverá em alguns a tendência de estar na base e outros mais a oposição. E aqueles poderão integrar o bloco, né, o bloco e o grupo da independência, que ficará ali de forma independente, analisando projeto por projeto, aquilo que é bom para a cidade, aquilo que não é bom. E eu acredito que essa nova Câmara que vai chegar, ela vai ser mais equilibrada do ponto de vista de bancadas, tanto a bancada da situação quanto a bancada da oposição e ali no meio o pessoal que se declara independente. Agora, tudo é uma surpresa, né, a gente não pode falar antes do tempo. No decorrer dos anos aí, a gente vai perceber qual é a postura de cada vereador e eu espero que, independente disso, a gente possa fazer uma grande legislatura, possa ter uma legislatura tranquila, com condições de trabalhar para a população de forma a entregar resultados. Mesmo que tenha um partido de esquerda dentro da Câmara Municipal, o PT, por exemplo, faz anos, o Flávio acho que tem essa data melhor aí para dizer, que não faz uma cadeira na Câmara Municipal, faz bastante tempo que não tem essa representação. E agora conseguiu eleger um candidato a vereador com maior gama de vereadores da direita, centro-direita, mais puxando por esse lado aí. E você do Republicanos, que tem essa bandeira um pouco puxada pra direita, né, você se colocou como centro, mas é mais centro-direita. Como que vai ser esse relacionamento político, eu digo, de debate, de discussão no plenário da Câmara? Você acredita que possa ter alguma dificuldade ali partidária, alguma coisa ideológica? Olha, eu penso que a representatividade, ela é bem-vinda em todos os aspectos. Por exemplo, nós temos ali uma Câmara agora, como você bem colocou, que tem um representante do PL e vai ter um representante mais à esquerda. Obviamente que em alguns momentos pode haver ali um debate mais caloroso, principalmente alguns temas mais específicos. Eu não sei se haveria aqui a possibilidade de termos debates com temas relacionados a costumes. Eu me posiciono o termo costumes de forma conservadora. O meu partido é mais alinhado ao conservadorismo. Eu falo nós, o Republicanos, somos um partido de centro-direita, mas equilibrado. Eu sempre digo que o equilíbrio ele é fundamental para fazermos as coisas acontecerem. No âmbito Câmara, nós teremos aí um representante legítimo do campo da esquerda e o meu posicionamento lá será de diálogo, ao ponto de conversar, de dialogar com todos os vereadores
Principalmente quando tivermos aí algumas questões voltadas fora do campo de costumes, da pauta, né, de costumes. Mas você será oposição ou situação, considerando que o seu candidato a prefeito, aliás, o Republicanos teve um candidato a prefeito, que é oposição à atual administração. A sua postura será de oposição ou situação dentro da Câmara? Como eu disse, Vivian, a minha postura até aqui foi de independente e continuará sendo de independente. O que é ser independente? Ser independente é ter aquele equilíbrio necessário para analisar cada projeto, cada votação de forma isenta. Eu não posso votar contra o projeto que venha do prefeito, por exemplo, que vem falar sobre saúde pública, só porque eu sou oposição ou só porque meu partido teve um candidato a prefeito que foi oposição. Não, tem que analisar friamente, de forma tranquila e votar de acordo com os interesses da população. Então a minha posição será de forma independente, continuará sendo aí pelos próximos 4 anos de forma independente. Bom, nós estamos encerrando o programa em discussão de hoje. Pergunta rapidinha, Ademir, 5 segundos. Quem vai ser o presidente da Câmara? Gosto que Talvez seja eu, Você será candidato ou será eleitor? eleitor, a princípio eleitor. Já foi assediado pelos freados? As conversas estão acontecendo naturalmente. O que precisa um presidente da Câmara para conquistar o voto da Ademir, caso não seja candidato? Honestidade, competência, responsabilidade e bom senso. Então, a gente está agradecendo aqui o Ademir pela presença no programa em discussão de hoje. Obrigado, vereador. Volte sempre, né? Obrigado, Flávio. Obrigado, Vivian, e a todos que nos acompanharam. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe Mojimirim. Este foi mais um programa em discussão com o vereador Adair Paulete Júnior. E a gente volta na próxima com mais um vereador eleito ou reeleito em Mojimirim.